Agora na Verde Vale, Jornal do Meio-Dia. As notícias de Mineiros e região. Jornal do Meio-Dia, Verde Vale. 12:05, olá, uma ótima tarde para você. Estamos começando aqui pela Verde Vale FM, mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Hoje é segunda-feira, 1º de agosto de 2022. Vamos aos destaques dessa segunda. Ministro diz que Brasil terá antiviral para tratar a varíola dos macacos. A aposta de Caçapava do Sul leva o prêmio principal da Mega Sena. Adolescente que contraiu raiva morre no Distrito Federal. Pronamp prevê 50 bilhões de reais para pequenos negócios até 2024. Essas e outras notícias você confere a partir de agora no Jornal do Meio-Dia. Jornal do Meio-Dia. A notícia como ela é. Jornal do Meio-Dia. A apresentação Daliana Oliveira. E o Pronamp prevê 50 bilhões de reais para pequenos negócios até 2024. A reportagem é com Adriana Mesquita. Donos de pequenos negócios interessados em contratar empréstimos pelo Programa Nacional de Apoio às Micro e Pequenas Empresas já podem procurar os bancos. O Pronamp foi criado com o objetivo de ajudar empresários durante a pandemia e se tornou permanente em junho de 2021. No primeiro ano de criação, em 2020, a linha de crédito especial ajudou cerca de 517 mil empreendedores. De acordo com o coordenador do Comitê de Formação e Capacitação Empreendedora do Ministério da Economia, Mauro Leônidas, no ano seguinte, o programa concedeu mais de 24 bilhões para cerca de 330 mil empresas. Que agora a estimativa do governo, é de aproximadamente 50 bilhões que possam ser emprestados até 31 de dezembro de 2024. Isso significa dizer que muitas instituições financeiras já estão credenciadas para oferecer crédito com juros muito mais baixos e prazos com mais elasticidade de pagamento. Leônidas, que é também o vice-diretor de formação profissional do Conselho Federal de Administração, lembra que o programa foi ampliado para garantir maior acesso ao crédito especial. Os microempreendedores individuais não eram contemplados, e apenas as empresas que tivessem a receita bruta anual de até 4 milhões e 800 mil reais poderiam aderir a essas linhas de financiamento. Com o novo Pronamp, isso vai facilitar a vida dos MEIs e ainda de donos de negócios com receita bruta anual de até 300 milhões de reais. Para obter o benefício, os empresários precisam compartilhar os dados de faturamento das empresas com o banco que deseja o empréstimo. O procedimento é feito pelo portal ECAC, disponível no site da Receita Federal. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Adriana Mesquita. E um homem morreu e outro ficou ferido após um caminhão-pipa tombar na BR-364, na zona rural de Mineiros. O acidente aconteceu na manhã de sábado. As informações são do Corpo de Bombeiros. O tombamento aconteceu por volta de 11h40, quando as equipes de resgate foram acionadas. Segundo os bombeiros, o acidente aconteceu em um local de extração de britas. A corporação não informou o que pode ter causado a queda do veículo. No local, as equipes verificaram que o caminhão estava preso dentro de uma vala de extração de britas, com 2 vítimas dentro do automóvel. Um homem foi encontrado sem sinais vitais. Já a outra vítima, também do sexo masculino, foi resgatada com vida e levada para a unidade de pronto atendimento aqui de Mineiros. 12:09, e agora você confere as notícias do esporte com o repórter José Antônio Silva, o alemão. Salve, salve! 1º de agosto, segunda-feira. Começo destacando Campeonato Brasileiro da Série A. A 20ª rodada começou no sábado com 4 partidas. Em Goiânia, Goiás 1, Coritiba 0. Em Fortaleza, no Castelão, Ceará 1, Palmeiras 2. Em São Paulo, na Neoquímica Arena, Corinthians 1, Botafogo 0. E no Maracanã, no Rio, teve goleada. Flamengo 4, Atlético Goianiense 1.
Ontem no Beira-Rio, em Porto Alegre, Internacional 3, Atlético Mineiro 0. Na Arena da Baixada, em Curitiba, Atlético Paranaense 1, São Paulo 0. No Independência, em Belo Horizonte, América de virada 3, Avaí 1. Em Cuiabá, na Arena Pantanal, Cuiabá 0, Fortaleza 1. E no Nabi Abichedi, em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino 1, Juventude 0. Hoje, fechando a rodada às 20 horas, horário de Brasília, na Vila Belmiro, o Santos recebe o Fluminense. G6, Palmeiras, Corinthians, Fluminense, Atlético Paranaense, Flamengo e Internacional. Zona de rebaixamento, Cuiabá, Fortaleza, Atlético Goianense e Juventude. Agora falando da Série B, 21ª rodada. Na sexta-feira, Bahia 3, Náutico 0 e Tombense 3, Sampaio Correia 0. No sábado, Brusque 0, Cruzeiro 0, Londrina 1, Criciúma 1, Novo Horizontino 1, Vila Nova 1, Ponte Preta 3, Operário 0 e CSA 1, Ituano 3. A 22ª rodada começou ontem com uma partida. Vasco e Chapecoense empataram em 0-0. G4, Cruzeiro, Vasco, Bahia e Grêmio. Zona de rebaixamento, CSA, Guarani, Náutico e Vila Nova. Série C, a 17ª rodada começou no sábado com Ipiranga 2, Mirassol 1, Manaus 0, Botafogo da Paraíba 0, Confiança 1, Altos do Piauí 0 e Campinense 1, Paysandu 3. Ontem, Botafogo de Ribeirão Preto 2, Volta Redonda 1, Floresta 2, Brasil 1, Vitória 2, ABC 2, Figueirense 3, São José 2 e Aparecidense 1, Atlético Cearense 3. Hoje, fechando a rodada, tem Remo e Ferroviário. Decisão da Copa América de Futebol Feminino no sábado. Com um gol de Debinha, o Brasil venceu a Colômbia por 1-0 e conquistou pela 8ª vez a Copa América. José Antônio Silva, o alemão, falando de esportes. No agronegócio, a semana começa com os preços da soja operando em campo negativo na Bolsa de Chicago. Perto de 7,50, os futuros da oleaginosa cediam entre 17,25 e 24 pontos nos principais vencimentos, levando novembro a $14,44 e o janeiro $14,51 por bushel. O mercado vai desenvolvendo parte dos ganhos expressivos dos últimos dias. As atenções seguem mantidas sobre o clima no meio oeste americano e agora também sobre divergências que começam a aparecer entre modelos climáticos. Jornal do Meio-Dia. Agora, na Verde Vale, os comentários de Alexandre Garcia. Bom dia. O presidente Bolsonaro mencionou uma ideia de levar o desfile de 7 de setembro, que no Rio de Janeiro é feito normalmente na Avenida Rio Branco, para a Avenida Atlântica, em Copacabana. Eu pensei, por quê? Bom, em primeiro lugar, porque são 200 anos da independência que nós vamos comemorar. 2 séculos. 2 séculos em que incrível esse país, né? Incrível esse Portugal também. Um membro da família real portuguesa declara uma colônia independente da corte. Tanto que no grito lá diz: laços fora, soldados, as cortes querem mesmo escravizar o Brasil. Independência ou morte seja a nossa divisa. Temos que comemorar isso. E aí eu estava pensando, o centro do Rio de Janeiro, eu visito o centro do Rio de Janeiro aos domingos, porque eu acho que é o lugar mais lindo do Rio de Janeiro. E domingo está vazio. Parece que não mora ninguém lá. Claro que deve morar, parece que não mora ninguém. Então, para assistir um desfile de 7 de setembro, a população tem que ir para o centro. Ao passo que Copacabana, a gente vê aí pelo Réveillon, enche. Pelo menos no Réveillon à noite. E enche de gente. Imagina num feriado pela manhã. Digamos assim, o desfile vai onde o povo costuma ir. Pode ser que seja isso. Está se falando muito aí de síndrome da teta seca, né? Aquela cantora que pisou. Todo mundo me diz assim, eu não sabia, não sei quem é, não. Eu sei quem é, eu sou jornalista, eu sei que é a filha do João Gilberto, mas eu só sei quem é porque é a filha do João Gilberto.
Bom, mas enfim, cantora que pisoteou a bandeira, depois apareceu, não, ela tinha um contrato de 2011, quando a tia dela era ministra da Cultura, recebeu 1.900.000. Então, acabou isso. Hoje, a cultura brasileira é a cultura mesmo, não é o show business, não é o entertainment, não é o artista rico que cobra R$500 ou mais. Não, é para estimular quem está começando, a raiz, a cultura brasileira do interior, né? A verdadeira cultura brasileira, a pequena orquestra do interior, a bailarina que está despontando, né? O teatro do interior, o museu da cidade pequena, isso sim. Né? Mas tem outra classe que assinou lá o manifesto, né? Que a gente nota que é político, porque não diz o que deveria dizer. Se vai defender a justiça e a democracia, tem que defender a justiça e a democracia, mas não defende. Pega a crítica do presidente e diz que é uma agressão, uma ameaça. Né? Isso o Goebbels fazia lá em outros tempos. Né? Deveria falar, né? Tudo que foi feito aí, que as rasgadas à Constituição, né? E não fala, mas enfim... Aí a gente vai ver, banqueiros assinaram. Opa, banqueiros assinaram pela democracia, pela justiça. Qual é o interesse? Porque banqueiro sempre tem interesse, né? Aí a gente vê que do governo Fernando Henrique para o governo Lula, aumentou 8 vezes o lucro líquido dos banqueiros, né? Então, eles gostaram do período Lula, gostaram muito. Saltou de 34 bi para 280 bi. O lucro. Agora não, agora tem o Pix, que é de graça, tem o Banco Central independente, né, com o neto do Roberto Campos, comandando muito bem, aliás, né, a gente está vendo aí que a nossa inflação, né, vai ficar mais favorável ao povo que a inflação da Europa e Estados Unidos. Prestem atenção. Né? Bom, e aí eu vejo também, né, de um modo geral, a grande imprensa... virou, assim, partido de oposição. Aí eu peguei os números. Publicidade do governo federal. Governo Dilma, 9 bilhões. Governo Bolsonaro, 258 milhões. Governo Lula, mais de 7 bilhões. Então parece que é isso. Síndrome da teta seca. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu os comentários de Alexandre Garcia. Oferecimento. O Centro de Diagnósticos de Mineiros tem realizado grandes investimentos em modernização, garantindo alta tecnologia em imagem, com equipamentos de última geração para sua maior segurança e tranquilidade. Corpo clínico altamente especializado. No Centro de Diagnósticos, você conta com tomografia computadorizada, ressonância magnética de alto campo, mamografia 100% digital, densitometria óssea e Doppler fluxometria. Centro de Diagnósticos de Mineiros, sempre presente excelência em atendimento e qualidade técnica. Agende seu horário 64-3661-1799 ou pelo WhatsApp 64-99951-9680. Acesse o nosso site www.cdmineiros.com.br. Jornal do Meio-Dia. 12h22, já estamos de volta com o Jornal do Meio-Dia desta segunda. E ProUni, inscrições para a segunda edição de 2022 começam hoje. A reportagem é de Rafaela Martinez. São abertas as inscrições da segunda edição de 2022 do programa Universidade para Todos, o ProUni, voltado para estudantes que almejam bolsas de estudo em instituições privadas de ensino. As inscrições vão até o dia 4 de agosto e podem ser efetuadas pelo site do ProUni. As bolsas oferecidas pelo programa são integrais, voltadas para alunos com renda familiar per capita de até 1 salário mínimo e meio e parciais para famílias com renda per capita de até 3 salários mínimos. Os resultados serão divulgados em 2 chamadas, a primeira no dia 8 de agosto e a segunda no dia 22. O estudante deve ter atingido média de 450 pontos em cada matéria do Exame Nacional do Ensino Médio e nota superior a 0 na redação. De acordo com o Ministério da Educação, a classificação dos estudantes inscritos nos processos seletivos do ProUni considerará as notas obtidas nas 2 últimas edições do Enem, imediatamente anteriores ao processo seletivo do ProUni. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Rafaela Martinez. E um adolescente do sexo masculino que havia contraído raiva no Distrito Federal não resistiu à doença e morreu ontem.
Ele estava internado em um hospital da rede particular desde o dia 20 de junho. Causada por um vírus, a raiva é uma zoonose que pode acometer diversos mamíferos, mas as principais espécies envolvidas no ciclo da doença são cães, gatos, morcego, raposa, entre outros. Ela é transmitida ao homem através da saliva de animais infectados, principalmente por meio de mordida, arranhão ou lambida. A doença é quase sempre fatal e se caracteriza por uma encefalite progressiva, levando à inflamação do cérebro. O Brasil, no entanto, tem sido eficaz no controle e as ocorrências têm sido esporádicas. Segundo a série histórica disponível no site do Ministério da Saúde, foram registrados 45 casos em todo o país desde 2010. Houve apenas 2 casos de cura. E o Brasil registrou 27 mortes por Covid-19 em 24 horas. A matéria é de Roberto Notari. O Brasil registrou 27 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Além disso, foram confirmados 20.096 novos casos de infecção da doença. Os dados foram divulgados neste domingo pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS. O último balanço ainda apontou que o Brasil teve 678.513 óbitos pela doença desde o início da pandemia. De acordo com o levantamento, até agora já foram registrados 33.833.683 contaminações. A taxa de letalidade neste momento é de 2%. O estado com o maior número de casos é São Paulo, seguido por Minas Gerais e Paraná. Em relação ao número de mortes, o território paulista também lidera. Em segundo está o Rio de Janeiro, em terceiro aparece Minas Gerais. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Norberto Notari. E no agronegócio, o IMEA divulgou um relatório apontando um novo reporte sobre a colheita da safra de milho 2021-22 no Mato Grosso, contabilizando que 97% dos trabalhos foram finalizados até a última sexta-feira. Esse patamar fica à frente do registrado no mesmo período da safra passada, quando as atividades tinham sido concluídas em apenas 84% do total e também avançada em comparação à média dos últimos 5 anos, que é de 90,63%. E o Corpo de Bombeiros alerta para o perigo de incêndios nesse mês de agosto e também setembro, que na maioria das vezes são causadas por ação humana. A matéria é com Stephanie Araújo. Combinação de calor, tempo seco e baixa umidade do ar é motivo de alerta em Goiás. É neste período que o Cerrado sofre com fogo. Só de janeiro a julho deste ano foram registrados pelo Corpo de Bombeiros cerca de 4.600 focos de incêndio, um aumento de 5% se comparado ao mesmo período do ano passado. Mas a situação mais crítica e preocupante começa a partir de agora, no mês de agosto. Os meses de setembro e agosto são os nossos meses mais críticos. São os meses que juntos eles somam mais atendimentos que normalmente nós temos de janeiro a julho dos anos. No ano de 2021, mais de 9.000 incêndios foram combatidos em Goiás. Neste ano, o trabalho de prevenção já começou e aproximadamente 2.500 militares estão presentes em 44 municípios goianos. Nós temos a Operação Cerrado Vivo. Ela dura o ano inteiro e a gente tem ali a fase de preparação e prevenção, onde nós fazemos divulgação nas escolas, trabalho junto aos outros órgãos, as outras secretarias e prefeituras, e compramos materiais também, nos preparamos, né? Segundo a corporação, a grande maioria das queimadas é provocada pela ação humana. Por isso, a importância da conscientização e alerta, já que a tendência é ter cada vez menos uma boa qualidade do ar. A população precisa se conscientizar, né, que queimadas provocam danos tanto à natureza, aos recursos hídricos e também à atmosfera, né? Nós teremos aí uma poluição sobre todo o ar e com isso teremos que respirar esse ar poluído. Então fica a dica, evite queimadas, que nós teremos aí logo em outubro já o retorno do período chuvoso e passaremos esse período de estiagem. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. Jornal do Meio-Dia. 12:30 foi rápido, já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Jornal do Meio-Dia desta segunda. E o Congresso prepara um esforço concentrado antes das eleições. Reportagem com Yuri Hudson. O Congresso Nacional retoma as atividades nesta segunda-feira, mas não espere muita produtividade ao longo dos próximos dias. Trabalho não falta. Porém, os deputados e senadores devem se dedicar com afinco mesmo para as eleições de outubro. Nesta primeira semana de agosto, a Câmara deve analisar o rol taxativo da ANS, que amplia a cobertura dos planos de saúde.
O presidente da casa, Arthur Lira, busca inclusive um acordo com o Senado Federal para liquidar o tema nas duas casas. Mas essa matéria precisa, pela força que está e pela demanda que tem na sociedade, que nós tenhamos esse aceno do Senado Federal, que a gente vote a matéria e eles votem na sequência, ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Sem isso, nós não teremos efeito nenhum. Mas é isso. A volta dos trabalhos no Legislativo coincide com a última semana de convenções partidárias. Por isso, essa primeira semana de esforço concentrado será focada na votação de medidas provisórias e em projetos que tenham consenso entre as lideranças. A expectativa é que já na próxima semana o ritmo de trabalho reduza ainda mais e que deputados e senadores retornem para seus redutos eleitorais. Um novo esforço concentrado está agendado para a última semana de agosto ou para a 1ª de setembro. Na Câmara, Lira deve anunciar o retorno das votações remotas, o que vai possibilitar o esforço concentrado sem que deputados precisem viajar à capital. No Senado, as sessões remotas seguem em vigor. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. E uma aposta de Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, acertou as 6 dezenas do concurso 2.505 da Mega Sena e levou o prêmio principal de R$24.200.000. As dezenas sorteadas foram 3, 5, 19, 26, 43 e 51. O próximo sorteio será realizado amanhã. A estimativa para o prêmio principal é de R$3 milhões. E volta às aulas nesse mês de agosto. Gera expectativa de boas vendas de materiais escolares, porque os alunos precisam repor parte dos materiais. Reportagem com Stephanie Araújo. As férias escolares chegaram ao fim. É hora de voltar às salas de aula. Isso significa que também é o momento dos pais gastarem dinheiro novamente com material escolar. Vou comprar mochila, caderno, lápis. Aí no começo do ano tem que comprar, chega no meio do ano tem que comprar de novo. Tem que comprar tudo, e acaba com tudo. A Joedna até trouxe a filha Mariana para escolher o material. Lápis, caneta, ponta de lapiseira, renovar a cola, borracha. Lápis. Post-it também. A ideia agora é só a reposição de apenas alguns itens. Não é hora de grandes listas repassadas pelas escolas em janeiro. E a expectativa é boa. As papelarias esperam um aumento nas vendas ao longo desta semana. As vendas estão boas, já superamos o ano passado, né, devido às aulas ser sempre presenciais. E esse ano as aulas sendo 100% presenciais, já superamos as expectativas. Os itens que estão mais procurados aqui é lápis, caneta, borracha, os mais básicos. E com a inflação e tantos aumentos nos preços, não dá para fazer as compras sem antes pesquisar. A gente faz pesquisa, tem que pesquisar, né? Porque tá tudo muito caro e a gente, quando você tem mais de um filho, então você tem que pesquisar. Júlia, é o meu, só o que falta mesmo, né? Um caderno, coisa. Pesquisar é muito importante, né? O preço está muito alto, né? Tem que pesquisar. E aqui eu achei alguns materiais escolar em conta. Stephanie Araújo, da Agência Brasil Central. O Jornal do Meio-Dia estará de volta amanhã. Boa tarde.